E ao contrário do esperado, o governo brasileiro teve uma breve conversa com os Estados Unidos e entregou a proposta do país para encerrar o tarifaço. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esperava se reunir por mais tempo com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, mas o chanceler conseguiu apenas solicitar uma nova conversa presencial para conseguir avançar nas tratativas comerciais. Segundo o Itamaraty, a proposta brasileira foi encaminhada em 4 de novembro e ressalta a urgência do Planalto em acelerar as negociações com a gestão Trump para, pelo menos, suspender o tarifaço. Começar essa com o Cristiano Beraldo, nós falávamos, inclusive, no programa de ontem, sobre a expectativa, para esse encontro entre Marco Rubio e o chanceler Mauro Vieira. De fato aconteceu, viu, Cristiano Beraldo? Mas o que ficou acertado é que possivelmente uma nova reunião será realizada. Foi como aqueles dois cariocas que se encontram no shopping, passando assim, opa, tudo bem, prazer em te ver, passa lá em casa, hein, passa, tá bom, ficou por isso mesmo, e não conversaram absolutamente nada de relevante. Aí eu me pergunto, como é que o governo brasileiro, um país importante, que deveria ser importante como o Brasil, se submete a esse tipo de situação? É vergonhoso demais. Porque se não tem certeza se vai ter o encontro, se não vai ter o encontro, não fala nada. Você está indo cumprir uma agenda internacional, ok. Por acaso ele está lá. Você não precisa anunciar, criar expectativa, porque é muito humilhante para o Brasil e confirma a nossa insignificância internacional. E veja, Caniato, ao mesmo tempo que o presidente Donald Trump está anunciando que vai rever tarifas em cima do café, que nos beneficia como país, porque o Brasil é um grande produtor e exportador de café, o chanceler brasileiro sequer é recebido. Aí a gente vai naquela linha que eu falei ontem. Os Estados Unidos vai resolver pontualmente naquilo que interessa a ele e vai dar uma banana para o governo brasileiro. Nós não podemos ficar tão submissos assim. A América Latina como um todo tem uma importância para o mundo e o Brasil tem uma importância, deveria ter uma importância, deveria até ter um papel de liderança na região, mas não consegue exercer esse papel de liderança, porque sempre fica nessa situação que não consegue tomar uma posição firme sobre nada. Nicolás Maduro faz o que quer e tantos outros líderes, como o da Colômbia aí, que fica passeando pelo mundo, militando a favor da cocaína, não recebe do Brasil o tratamento duro que deveria receber. O Paraguai, que é responsável por um contrabando gigantesco de armamentos e cigarro para o Brasil, atingindo não só aqui, alimentando o nosso sistema de criminalidade, mas, sobretudo, provocando um dano multibilionário na arrecadação do governo brasileiro, mais de 20 bilhões por ano por causa desse cigarro contrabandeado. O governo brasileiro não faz nada. Nós somos uns bobocas. Nós não temos firmeza para defender os nossos interesses como país. O povo brasileiro hoje é não representado. Não é que ele é mal representado, ele é não representado no cenário internacional. Fazem do Brasil o que querem. A China já anunciou, vai construir uma ferrovia que vai do Atlântico até o Pacífico, cruzando o Brasil inteiro, e vai dominar o sistema para escoar toda a produção agrícola brasileira. E o que o Brasil está fazendo? Achando lindo o governo brasileiro aplaudindo, querendo vender isso como se fosse investimento em infraestrutura feito pelo governo. Não, é o governo brasileiro sendo frouxo, fraco, entregando o Brasil na mão de quem quiser vir aqui tomar. Então, Caniato, esse tipo de episódio em que se cria a expectativa de um encontro de dois chanceleres e que isso vira aqui precisamos sentar para conversar, hein? Vamos marcar, vamos, liga lá para casa para a gente... Que isso, Caniato? Isso é coisa de garoto, isso é coisa de moleque, isso não é coisa de um chanceler que representa um país da importância do Brasil. Aparentemente, Dávila, a expectativa virou frustração? Virou frustração porque o Brasil não sabe negociar, ou seja, o Brasil não tomou a dianteira na negociação.
tudo o que ocorreu de redução de tarifas em produtos específicos partiu dos Estados Unidos. Partiu dos Estados Unidos porque Donald Trump entendeu que esses produtos afetaria demais a inflação do dia a dia do povo americano. E aí acabou eximindo, por exemplo, lá o suco de laranja, e agora vai eximir o café. Por quê? Porque o café subiu 18%. Esse cafezinho que o Beraldo está tomando ficou 18% mais caro lá nos Estados Unidos. Então é isso que ele está fazendo. Ele está olhando, fala assim, opa, a turma está insatisfeita com o preço de café, então vamos diminuir a tarifa do café. Não foi a destreza negocial da diplomacia brasileira, não. Foi simplesmente uma constatação que esse é um dos itens que hoje está pesando. E eu não duvido, viu, Beraldo, que vai cair a carne também, porque boa parte do hambúrguer brasileiro é feito com a carne que vem do Brasil. E o hambúrguer está ficando mais caro também. Então o negócio é o seguinte, suco de laranja, hambúrguer, café mais barato, e o Brasil acaba se beneficiando, mas não por nenhuma estratégia negocial. E aí, se o Beraldo acha que foi humilhante a participação do chanceler, mais humilhante vai ser quando o presidente Lula telefonar para Donald Trump reclamando que a negociação não está decolando. E ele vai falar, Lula da onde? Você vai ver só. Vai cair no esquecimento total. Donald Trump já virou a página, o Brasil já é história e ele já está olhando outros assuntos mais importantes. E nós, mais uma vez, perdemos a oportunidade de negociar seriamente com os Estados Unidos. E isso custa trabalhos, mais de 14 mil postos de trabalho já foram fechados por causa da queda das exportações para os Estados Unidos e também já perdemos mais de 10 bilhões de reais em exportações que não foram feitas para os Estados Unidos. E não podemos esquecer que os Estados Unidos são o principal investidor internacional aqui no Brasil. Mota, depois daquele encontro entre o presidente brasileiro e o presidente norte-americano, parecia que a negociação para reverter o tarifaço seria um pouco mais fácil, né? Pelo menos muitos pintaram dessa forma. Mas na vida real a gente tem visto uma situação bem diferente, né? É difícil a gente imaginar, Canhato, o que se passa na cabeça de algumas pessoas, né? Porque essa é a segunda vez que o chanceler se reuniu com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. A primeira vez foi lá em Washington, essa agora foi no Canadá. Parece que em paralelo a uma outra reunião que estava acontecendo lá. E segundo as notícias, o governo brasileiro entregou ao secretário de Estado americano uma proposta para acabar com a tarifa de 40% sobre as exportações. Não foi um pedido, né? O que disseram é que foi uma proposta. Aí eu fiquei aqui pensando comigo, que proposta teria sido essa? Eu fiquei imaginando, será que foi o seu secretário tira a tarifa e a gente solta o Bolsonaro? Será que foi tira a tarifa e a gente desiste dessa história de censurar redes sociais? Será que foi tira a tarifa e a gente aprova a anistia? Ou então foi simplesmente tira a tarifa porque ano que vem tem eleição e está pegando mal para a gente? Eu não consigo parar de pensar que tipo de proposta o governo brasileiro fez para o secretário Marco Rubio em troca da retirada dessas tarifas. Você, Cristiano Beraldo, reunião para tratar sobre tarifaço, parte 2, a missão. Resultado, até agora, uma terceira reunião possivelmente será realizada. É Missão Impossível, a Derrota. Esse foi o nome do filme que a gente viu passar. Neto, o que acontece é o seguinte, a gente tem que avaliar como hoje a atuação da diplomacia brasileira foi reduzida a algo marginal aos efetivos interesses brasileiros. E isso não é, obviamente, uma crítica ao corpo diplomático brasileiro, formado por pessoas extremamente competentes, na sua maioria. O Brasil tem uma tradição diplomática muito forte, mas o Brasil perdeu, o governo brasileiro, os governos brasileiros
perderam a percepção e a compreensão do valor estratégico do uso da diplomacia. Se você observar o que faz os Estados Unidos, ele, em várias oportunidades, em embaixadas estratégicas, o governo usa figuras importantes do meio empresarial. Então, por exemplo, hoje o embaixador dos Estados Unidos na Itália é um dos empresários mais ricos de Houston, dono de talvez a maior cadeia de restaurantes dos Estados Unidos, tem diversos outros negócios, é dono de time de basquete da NBA, números imóveis e tal, e ele saiu de Houston para ser o embaixador lá. Por quê? Porque há uma compreensão do governo norte-americano que essa visão de negócio é importante para trazer oportunidades para os Estados Unidos. Isso acontece em diversos países. São os Estados Unidos olhando para esses parceiros comerciais e tendo gente lá com um olhar de falcão ali para poder conseguir observar novas oportunidades, como melhorar essa relação, como os Estados Unidos, no fim, tirar vantagem maior dessas relações comerciais. Então, quando você olha para um país, por exemplo, eu vou mandar o embaixador para a Ucrânia. Obviamente, você tem uma circunstância ali, você precisa de alguém muito experiente naquele tipo de circunstância, um país em guerra, onde vai ter que lidar com interesses de diversos outros países que estão financiando a guerra, questão de armamento, como é que lida com a Rússia. Isso é uma coisa. Outra coisa é você usar a tua diplomacia, esses postos diplomáticos, em países que você não tem uma relação de tensão, mas você tem uma relação que pode ser de oportunidade. O Brasil não faz isso há muito tempo, Caniato. O Brasil, aliás, fez muito pouco disso, né? A migração daquele ambiente internacional da Guerra Fria, onde era muito mais complexo e difícil a relação internacional entre países, para esse mundo globalizado que passou por décadas de expansão econômica, e o Brasil estava indicando o amigo do presidente da República que tinha ficado desempregado. Eu me lembro, na época, acho que foi de Itamar Franco, que ele foi indicar não sei quem para a embaixada, mas tinha que ser na embaixada de Lisboa, porque o amigo do Itamar Franco não falava outro idioma, era monoglota. Então, Caniato, por favor, você chega, você vê o Brasil simplesmente jogando no lixo esse instrumento tão poderoso e estratégico. E aí está nisso, está nesse tipo de situação. Que eu nem acho que é por culpa do chanceler brasileiro, mas não é dado a ele nem o estímulo, nem o instrumento necessário para que ele haja da forma que se esperava dele. Beraldo fez uma piada há pouco, né, dizendo que possivelmente essa reunião que mencionaram teria sido como aquela anedota, né, ou aquela história que contam sobre dois cariocas que se encontram em algum estabelecimento comercial. Curiosamente, viu, Beraldo, parece que foi mais ou menos isso que aconteceu, porque pelo menos o portal Metrópolis noticiou há pouco. Segundo fontes do Itamaraty, os dois tiveram uma conversa informal. Conversa informal pode ser o quê? Se cruzaram no corredor, uma conversa ali de 50 segundos, 1 minuto e meio para acertar a próxima reunião. Então, a piada do Beraldo não está fora do que talvez tenha acontecido mesmo. E aí, Dávila, é preciso também a gente lembrar da informação de ontem. O presidente brasileiro teria levantado a possibilidade, olha, se essas tratativas não avançarem, eu passo a mão no telefone e ligo para Donald Trump. O Beraldo sempre conta a história de Lula na gestão de número 2, que se vangloriava de ter acesso a George Bush filho, né? George Bush filho. E aí, queria que você trouxesse também essa possibilidade. Parece que está no radar da presidência da República um novo contato direto entre os presidentes. Renato, uma das maiores dificuldades que um presidente da República tem no caso de Lula é não entender a mudança de contexto. Sabe aquela piada que ele fez lá atrás, que você acha que a pessoa vai dar a mesma risada depois de 20 anos, 15 anos? Sabe aquela relação que ele teve com Bush? O contexto era completamente diferente. Sabe quando o Obama chamou o tal do Lula de o cara? Aquilo já é água passada, aquilo é outro contexto, acabou, nós estamos em outro contexto. Então, o grande drama do Brasil é que o presidente da República não tem noção no contexto em que ele está atuando.
E ele acha que o discurso, a narrativa, as piadas que ele fazia há 20, 30 anos atrás, que elas continuam sendo válidas no contexto de hoje. E isso é algo desesperador, porque mostra um presidente da República totalmente desconectado da realidade, desconectado da compreensão do contexto atual no qual o Brasil tem que atuar como nação. Por isso, é triste, é quase ver uma figura absolutamente decadente e desconectada da realidade num momento extremamente importante para o Brasil. Porque o Brasil hoje está sofrendo por não ter relações comerciais à altura com o seu segundo maior parceiro comercial. E isso aumenta a dependência do Brasil da China, o que é péssimo. Tudo que nós... Primeiro, nós dependemos praticamente de 3 commodities para 70% da exportação. Depois nós dependemos de um único comprador. Olha como o Brasil está vulnerável. Qualquer coisa que acontecer nesta relação unilateral ou com 2 ou 3 commodities, nós estamos perdidos. Eu vou dar um exemplo aqui. Se amanhã acontece o entrever, como está acontecendo com os Estados Unidos, com a China, o Xi Jinping liga e fala assim, não embarco mais soja brasileira. A gente quebra, acabou a exportação brasileira. Veja como é frágil. Então, o que a diplomacia brasileira deveria estar fazendo neste momento de rearranjo global? Buscando justamente outras parcerias, aumentar as suas parcerias, expandir as relações comerciais com outros países para nós não dependermos tanto da China e melhorar a relação com os Estados Unidos, com a comunidade europeia, com outros países na Ásia, para que nós possamos ter escolhas e não dependência. Mas o Brasil nunca esteve tão vulnerável num cenário tão adverso, onde a polarização cada vez mais aumenta entre China e Estados Unidos. Pois é, e uma porção de pessoas, viu, Mota, dizendo que parecia que em algum momento o governo conseguiria reverter o tarifaço ou negociar uma tarifa menor, mas que, segundo as últimas informações ou essas notícias que nós estamos discutindo, isso pode se tornar um grande problema para o governo, inclusive, né? Porque tinha uma grande expectativa de reversão, vamos negociar, o presidente foi, se tornou o cara, vai se utilizar do seu carisma para, de alguma maneira, seduzir o norte-americano, mas talvez não dê certo. E é preciso também colocar isso no radar. Talvez não dê nada certo. Eu acho que eu sou opinião mais minoritária nesse assunto, Caniato. Porque eu acho que a maioria das pessoas não está nem aí para essa história de tarifa. Se você parar um cidadão na rua hoje e perguntar para ele com que ele está preocupado, ele vai falar 4 ou 5 coisas e não vai estar a tarifa nessa lista. Ele vai falar sobre crime, ele vai falar sobre o preço das coisas no mercado. Eu fiz mercado hoje, está tudo um absurdo. Ele vai falar sobre prisão de pessoas que não deveriam estar presas, mas eu duvido que qualquer pessoa que você pare na rua fale, não, eu estou muito preocupado com a questão das tarifas sobre as exportações. Eu acho que para a maioria das pessoas isso não está no radar. Então eu sou cético quanto a essas avaliações de que as tarifas, a imposição de tarifas aumentou a popularidade do governo. Eu não consigo enxergar isso, sinceramente. E também não consigo enxergar essa tarifa prejudicando o governo. Não consigo enxergar o governo genuinamente preocupado com essa tarifa. Eu acho que o governo está feliz da vida, porque deram para ele um tema para a narrativa. Não que eu ache que essa narrativa está resultando em qualquer coisa positiva para o governo. Mas o governo não se importa com isso. O governo quer a narrativa, seja em que assunto for. A gente está vendo isso acontecer na segurança pública. Qual é o problema? Quais são as soluções? Qual é o impacto disso na vida das pessoas? Isso é irrelevante, eu juro. Um dia eu quero viver neste país que o Dávila sempre descreve nos comentários dele, né? Nós deveríamos fazer isso, o governo deveria estar... Um dia, Dávila,
Deus vai ouvir isso que você está dizendo e nós vamos viver neste país que você descreve. Porque no país onde a gente está vivendo hoje, o governo não está dando a mínima para os problemas reais. Ele quer mesmo a narrativa. Quer complementar, Davi? Depois eu passo para o Beraldo, vai lá. Verdade, toda vez que nós vivemos essas ondas populistas, ninguém se importa com os reais problemas que afetam as pessoas. As pessoas se preocupam com a narrativa, com a próxima eleição, com a vitória de curto prazo, como é que a emenda PIX vai chegar no meu reduto eleitoral e aquilo vai se converter em voto no próximo ano. Esse é o desastre do populismo. O populismo é feito para as pessoas pararem de pensar e simplesmente a raciocinar com curtíssimo prazo. Esquece o país, esquece a nação. Mas o fato é que nós tivemos este ano e o ano passado, Caniato, 2 vencedores do Prêmio Nobel, foi o Acemoglu em 24 e o Murkir neste ano em 25. Os dois falam o seguinte: o que garante o crescimento de um país de maneira sustentável é justamente instituições sólidas, inclusivas, isto é, respeito às regras do jogo, liberdade, livre economia e inovação. Inovação só acontece onde há essas instituições inclusivas. No Brasil, nenhuma das duas coisas existem, porque o populismo, nessas últimas 2 décadas, destruíram todas as possibilidades de se construir instituições inclusivas, uma política pró-mercado, defesa da liberdade e, principalmente, um país que deixa os empreendedores trabalharem e inovarem. Agora, Beraldo, queria só que você discorresse também sobre esse ponto que foi abordado pelo Mota, porque é bem interessante, assim, o governo não estaria nem aí para essa situação e também parte da população talvez tenha pautas, assuntos, uma agenda muito diferente dessa que muitos acabam desenhando. Agora, não lhe parece que qualquer que seja o desfecho, quando a gente olha para essa situação do tarifaço, o governo tentará fazer uma limonada com esse limão? Ou seja, se não der certo, a narrativa estaria pronta. Mas, claro, né, os Estados Unidos, eles querem mesmo explorar, enfim, a gente poderia elencar aqui, inclusive, a narrativa que seria adotada. Se der certo, creditariam provavelmente ao presidente da República. Antes disso, só a produção acaba de me informar que 57, é isso, Felipe? Tá bom, daqui a pouco, inclusive, a gente vai dividir a rede, mas o Beraldo só vai fazer um complemento rápido em relação à situação que envolve essa percepção de que o governo, seja qual for o desfecho, vai ajustar o seu discurso e a narrativa estaria pronta para qualquer das duas situações. 30 segundos, Beraldo. O que acontece, Caniato, é que o governo ele tem um caminho agora onde ele ou vai vender uma vitória ou ele vai realmente dizer que os Estados Unidos está avançando sobre a soberania brasileira e que ele não vai se curvar. Essa é a dinâmica do governo que a gente está vendo. Tá certo, é isso. Eu vou passar mais uma vez para o Beraldo, ele faz o complemento, mas eu quero agradecer demais a participação de parte da rede que prestigiou o programa Os Pingos nos Is e ficará agora com a sua programação local. Nós seguimos aqui com os debates, as análises. Beraldo, eu passo para você, mais uma vez, se quiser fazer o complemento sobre a estratégia do governo, caso as coisas deem certo ou caso tudo dê errado em relação ao tarifaço. Já deu tudo, na prática já deu tudo errado em relação ao tarifaço. Agora, o que eu queria dizer sobre a colocação do Mota é que, na verdade, Mota, e essa questão das tarifas, ela tem um impacto muito grande. Por exemplo, se você for no interior do Paraná, produtores ali de madeira que viviam da exportação para os Estados Unidos fecharam suas estruturas e demitiram todo mundo. Cidades foram muito impactadas. Agora, se você colocar isso diante do todo brasileiro, óbvio, é uma repercussão localizada, digamos assim. Entretanto, para o governo, ele de fato ele extrai disso uma narrativa porque ele não está concentrando nisso. Ele transformou o efeito prático num discurso de que os Estados Unidos estão agindo contra o Brasil. Os Estados Unidos estão avançando sobre a nossa soberania. Tudo agora virou isso. Antigamente tudo era
ataque à democracia. Agora tudo é ataque contra a nossa soberania. Eles só não tratam de verdade daquilo que de fato é ataque à democracia e o que de fato é ataque à soberania, como o caso dessas facções criminosas que vão dominando regiões pelo Brasil afora. Mas então, nesse aspecto, o governo só olha para as eleições do ano que vem e, tirando essa questão da segurança pública, que o governo está remando contra a maré, porque obviamente tem motivações que são impublicáveis, a gente vê nessa questão da disputa com os Estados Unidos um discurso mais fácil de ser sustentado por ele, porque é esse discurso cretino de que os Estados Unidos está querendo o mal do Brasil e tal. É o Brasil que não sabe se defender, isso é jogo de adulto. Se você não tem estofo para entrar no ringue, não entre. Agora não fique de fora do ringue, longe do teu oponente, apontando o dedo e chamando ele de bobão, porque isso é coisa de covarde. E a gente está vendo o que o Brasil de fato é nessa disputa com os Estados Unidos. Você, Dávila, a maneira como o governo administra uma dificuldade, mas sempre colocando também na sua lista qual é o discurso que seria adotado caso as coisas dessem certo ou caso houvesse a confirmação dos Estados Unidos. Não vai ter reversão nenhuma, os produtos continuarão sendo taxados em 50%. Um minutinho. Bom, primeiro, preciso distinguir aqui que vários produtos importantes estão fora das tarifas. Nós falamos do suco de laranja, nós falamos dos aviões da Embraer, que é muito importante. Agora, provavelmente, o café vai sair. Então, mas isso por deliberação dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, nada do Brasil. E aí o outro contraponto a isso é o que o Beraldo falou. Várias cidades brasileiras foram dramaticamente afetadas. Ele mencionou o Paraná, aqui mesmo no interior de São Paulo, a cidade de Piracicaba perdeu mais de 1,3 bilhão de reais de exportação. E outra coisa, exportava máquinas, ou seja, produto de maior valor agregado, que não é commodity. E isso é o que nós deixamos de exportar. O pior de tudo isso, que o Brasil está deixando de exportar, o pouquíssimo da pauta de exportação, que é produto de maior valor agregado. Então, é uma punição, sim, muito difícil para determinados setores e determinadas cidades. Sim. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan, os Estados Unidos e o Brasil, na questão que envolve o tarifaço. Teve um encontro, parece, muito rápido entre Marco Rubio e Mauro Vieira, e aí o Brasil, na pessoa do Mauro Vieira, teria solicitado um novo encontro, né? Uma nova reunião, possivelmente, para tratar e tentar avançar essa questão que envolve a reversão do tarifaço. Você, Mota, só para a gente passar a régua nessa discussão, as muitas expectativas têm esse aspecto que o Dávila destaca sobre o mercado vai se ajustando, os Estados Unidos identificam emergências, já teve a retirada de taxação sobre produtos que os americanos entendem como importantes e possivelmente há um caminho de reversão do tarifaço independentemente do governo, né? As coisas se resolveriam ou quase se resolveriam sem a participação do governo. É que para o governo também é importante a vitória, né? O troféu, a narrativa. A narrativa o governo vai ter de qualquer jeito, com o dinheiro que o governo gasta no Ministério da Propaganda, né? O Ministério da Fofoca. Eu acho que essa questão vai se resolver de qualquer jeito, Caniato, concordo com isso, porque essa medida das sanções comerciais é uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender. Eu nunca entendi qual era a expectativa em termos de resultado para essa sanção. Você vai impor sanções comerciais como forma de pressionar o Estado brasileiro? O Estado brasileiro está pouco se importando com isso. Na verdade, essas sanções, se tivessem algum efeito, teriam esse de dar uma narrativa para o governo. Isso é completamente diferente, por exemplo, das sanções Magnitsky, que são sanções pontuais, diretas, pessoais, essas sim, com resultado imediato. Mas você impor tarifas ao país inteiro como forma de pressionar para que o Estado mude a sua atuação política, eu nunca entendi muito bem como se esperava que isso fosse funcionar.